E aí, cara, nessa quinta-feira, à noite, só eu e Deus, ninguém mais, abri a Bíblia, caí no livro de Hebreus. Caí no livro. Caiu no livro de Hebreus. Cheguei em Hebreus 10, 19, um verso que eu já tinha lido 1 milhão de vezes, parei, travei ali, falei, não. Parecia que o Espírito Santo estava esfregando aquele verso na minha cara, eu falei, não sai desse verso, lê esse verso de novo. E eu lia de novo e tem alguma coisa errada aqui. Como que Paulo está falando que a gente tem que ter intrepidez para entrarmos nos Santos dos Santos? Na época dele, se Ellen White fala que essa porta só se abriu em 1844. Sim. Peraí. Aí, e tentava ir para frente, não conseguia, voltava. Não vai dar. Aí eu comecei a pesquisar. Naquela noite mesmo. Quais são as respostas da Igreja Adventista sobre isso? Vi várias respostas da Igreja Adventista. Não me convenceram. Comecei a ver que outros teólogos adventistas falavam sobre o mesmo problema. Falei, opa, eu não tô ficando louco. Caras de pessoas de alto gabarito. Comecei a puxar. Cordinha. Comecei a puxar, bicho. Aí deu. Aí pegou. Aí foi o momento, digamos, das escamas caírem, da conversão. Porque aí não tem mais jeito. Aí você pega e fala, peraí, tô numa seita. Foi exatamente o que eu falei pra minha esposa. No dia seguinte, 6 horas da manhã, a noite inteira estudando, cheio de olheira já. Acordei ela, falei, acorda, o que foi? Estamos numa seita. O quê? Você tá maluco? Não tô maluco. Estamos numa seita. E eu queria dizer para vocês que basicamente o que acontece com o Gleason é que ele tem um problema de hermenêutica. E eu vou contextualizar esse problema de hermenêutica através do termo escamas espirituais. Primeiro de tudo, é essa coisa baseado na experiência e nos sentimentos. Olha, naquele dia eu saí da igreja e eu tive um sentimento muito forte da direção do Espírito Santo, e aí fica 5 dias sem comer, e depois ele termina o jejum, e aí ele vai para a madrugada estudar a Bíblia. E olha como que ele interpreta a experiência dele mesmo. Meio que como aconteceu com Paulo, né, pouquíssima pretensão, aconteceu com ele. E as camas espirituais caíram dos seus olhos e ele pôde ver que todas as doutrinas adventistas estavam erradas. Veja bem, primeiro, a Bíblia não diz que caiu nenhuma escama espiritual dos olhos de Paulo, e se realmente todas as doutrinas adventistas estão erradas, basicamente está errado que a Bíblia é regra de fé, doutrina e prática, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo morreu por nós, que a justificação é pela fé, que o salário do pecado é a morte, que Jesus voltará, e etc., que são todas doutrinas adventistas, né? Então sequer é possível que seja verdade o relato do nosso amigo Gleason. Entretanto, é interessante perceber essa coisa assim da linguagem espiritualizada das coisas, e que vai ajudar muito a gente a entender a hermenêutica do Gleason, a lente através da qual ele enxerga a palavra de Deus, né? E aí, por exemplo, vamos lá, né? Atos capítulo 9, conta ali a história da conversão de Saulo. Ele respirava morte contra os discípulos, ele vai lá até o sumo sacerdote, ele pega aquelas cartas para mandar todo mundo pra cadeia, tipo um mandado de busca e apreensão, sei lá o quê. E aí o Saulo sai para devastar e destruir e prender as pessoas, e na estrada para Damasco ele simplesmente tem uma visão do Cristo ressurreto. Acho que não aconteceu nada parecido com isso com o nosso amigo Gleason, né? Então não dá para comparar muito as experiências, irmão, tem que ir com calma. E aí, diante do brilho daquela luz que era mais ofuscante que o sol, ele ouve aquela voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem toda aquela experiência. E aí ele entra em Damasco, e aí Ananias vai lá e ele entra na casa que Paulo estava, né? Impõe as mãos sobre ele e diz que o Senhor o enviou para que ele soubesse que o próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho na estrada, e para que ele recupere a vista
e fique cheio do Espírito Santo. Aí o verso 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então, aqui não tem nenhuma ideia de escama espiritual. Caiu uma coisa meio que semelhante à escama, né? Que é a linguagem do texto. Mas eram coisas literais, algum tipo de uma película, um negócio meio estranho, que cai do olho dele literalmente e ele volta a enxergar. Não existe nada do tipo assim, uma escama espiritual, né? Ou seja, o Gleason, ele tem o problema que muitos intérpretes da história do cristianismo têm, de não tomar a palavra de Deus de uma forma literal, e sim de espiritualizá-la. Entretanto, quando eu falo de tomar a Bíblia de forma literal, eu não estou querendo dizer com isso que a Bíblia não apresente dificuldades interpretativas e textos que são mais literais, tipo narrativas históricas, e textos que são naturalmente mais metafóricos ou simbólicos, como parábolas, enigmas, profecias apocalípticas e etc, ok? Entretanto, o texto lá em Atos é uma narrativa histórica, não é espiritualizado o negócio. Não são escamas espirituais que caíram dos olhos de Paulo e ele entendeu a verdade. Não, ele teve um encontro literal com Cristo, ficou literalmente cego e na hora de recobrar a visão caíram como que escamas literais dos olhos dele. Aí ele tem toda a experiência dele de voltar à visão, ele é batizado, ele invoca o nome de Cristo e aí Saulo vai se tornar, né, o Paulo, apóstolo e tudo mais, ok? E aí a gente vê uma coisa bem interessante. O Gleason, através desse tipo de aplicação, que é bem simples e bem compreensível, já começa a dar o tom de como que ele lê as coisas. Ele lê as coisas sob o prisma do que ele experimenta, do que ele sente, do que ele imagina que é a direção do Espírito, e essa espiritualização dessas experiências, né? E essas escamas espirituais, e tudo no Adventismo está equivocado. No final das contas, o que é o fenômeno Gleason Pércio? É uma pessoa que tinha pouquíssimo conhecimento bíblico e que agora simplesmente abre um pouco dos seus horizontes para uma experiência meio neopentecostal, mística, quebra de maldições, jejuns e orações, e ficar sem dormir, e ficar orando de madrugada e não sei o quê, e que sente as coisas e que acha que as coisas são de acordo com o que ele sente. Não é uma coisa racional, não é uma coisa bem pensada, não é uma coisa bem construída. Pelo contrário, vai lá espiritualizando a linguagem bíblica e etc. e vai tocando barco, entendeu? E isso é importante das pessoas entenderem. O Gleason é um místico. É uma pessoa hoje sob a influência de profeta Vinícius Iracete, interpretação de sonhos, jejuns e visões e maldição hereditária e espiritual por causa de doutrinas e entendimentos e movimento milerita e tudo no Adventismo é falso e mentiroso e não sei mais o que. Entendeu? É importante vocês entenderem que é contra esse tipo de espírito que a gente está lidando quando a gente lida com Gleason. Por isso, ele e os seus seguidores não são pessoas racionais com as quais você pode bater um papo assim sobre a interpretação, a Bíblia. Não, é um negócio do tipo assim, Deus já nos mostrou por uma revelação que o Adventismo é errado. Se você pensa diferente, você é um religioso cego, e eles são os verdadeiros espirituais que, à semelhança de Paulo, tiveram as escamas espirituais caindo de diante dos seus olhos em função de ficar sem comer e sem dormir. E acreditando em visões e sonhos do Vinícius Iracete. Basicamente, para você entender, é isso o que está acontecendo aqui, ok? E é muito difícil rebater esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é uma coisa racional, lógica, que faz sentido. Pelo contrário, é uma questão assim, emocional, psicológica, é bem complicada. Tanto que, se você vê as pessoas que estão apoiando lá o Gleason nos comentários lá do canal dele,
você percebe muito nitidamente que são pessoas que basicamente não se importam com argumentos doutrinários e racionais. Se está combatendo o adventismo, está correto. Por quê? Porque eles têm o mesmo tipo de sentimento e sensação e percepção em relação ao adventismo que o Gleason agora tem. E eles acham que porque o Gleason é um ex-adventista que agora está concordando com eles, que o bode Azazel é o diabo, então o diabo é o redentor, e que Jesus não sei o que no santuário e a doutrina do juiz investigativo é pura bobagem. E essas pessoas estão vendo esses discursos do Gleason, vendo que ele é um ex-adventista, e elas acham que isso meio que prova essa experiência e essas convicções. No final das contas, nós estamos lidando, não é com pessoas que estão a fim de discutir doutrina racionalmente, nós estamos lidando com um bando de pessoas místicas, que acreditam em coincidências, em imortalidade da alma, e como que o adventismo é péssimo porque faz uma leitura literal da Bíblia, e por isso é religioso e não é espiritual. Por isso, inclusive, é muito difícil encontrar argumentos que vão convencer essas pessoas, porque elas sempre vão entender da seguinte forma: não, esses argumentos teológicos é o sistema adventista tentando reagir, e esse farisaísmo e essa hipocrisia, como ler a Bíblia de forma literal não pode, é tudo aqui espiritualizado e não sei mais o que. E tal, e acabou a conversa, entende? E com quanto você tente argumentar, e inclusive seja capaz de argumentar para derrubar essas percepções, essas convicções, etc., nada importa, porque isso não é corroborado pelos sentimentos e experiências dessas pessoas. Olha aí, meus amados irmãos, estamos aí diante de um pedacinho do livro do Gleason, e aí nesse segundo parágrafo o Gleason diz o seguinte: eu não podia acreditar no que estava acontecendo comigo. Porém, o livro de Hebreus era muito claro. Hebreus 10:19 diz que nós precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Se isso era possível desde a época de Paulo, como que a doutrina adventista do juízo investigativo diz que essa porta entre o lugar santo e o lugar santíssimo só foi aberta em 1844? Muito mais detalhes sobre isso falaremos no capítulo A Farsa do Juízo Investigativo. O que a gente vai reagir aqui hoje tem que ver então com a questão de o estudo da Bíblia em função de um texto. Hebreus 10, verso 19. E a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto simplesmente para demonstrar onde é que está o problema do que o Gleason está falando aí no livro dele. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro de tudo pegar a Bíblia e ler o texto, né? Eu acho que não faz mal a gente assim proceder, uma vez que o estudo da Bíblia é isso mesmo, né? A gente se debruçar no texto e trabalhar aí as suas questões, a sua retórica, o seu conteúdo, a sua fraseologia e tudo mais, né? Beleza. Então aí o Gleason diz que quando ele leu lá Hebreus 10:19, ficou muito claro que a doutrina do juízo investigativo é uma porcaria, é um lixo, é uma heresia, é um absurdo, porque o livro de Hebreus é muito claro. E aí Hebreus 10:19 diz assim, aqui na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E aí o texto continua e tal, até aqui é suficiente. Basicamente o que o Gleason está dizendo é que a expressão Santo dos Santos aqui, ela refere-se a algo que na cabeça dele, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, só estava disponível às pessoas a partir de 1844, quando Jesus supostamente passou do lugar santo para o Santíssimo. Então, antes de 1844, ninguém, nem Jesus, podia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do santuário celestial, e etc, etc, etc. Entendeu a argumentação do nosso amigo Gleason? Maravilha! E aí, como é que a gente responde esse tipo de coisa? Bom, primeiro de tudo,
Quando a gente não tem muito conhecimento técnico de teologia e a gente quer fazer um estudo assim, mais profundo, para a gente poder pensar assim, em questões doutrinárias mais sérias, etc. Mesmo que a gente não tenha assim, um bom domínio da língua grega, que no caso é a língua original em que foi escrito o documento aí que é a carta aos Hebreus, é importante, para você fazer um estudo sério, você trabalhar e trazer um pouco assim outras traduções, para você inclusive compará-las, para você inclusive começar a intuir as dificuldades e as decisões de tradução que os tradutores fazem quando eles expressam algumas questões da forma como eles fazem. Então é importante, né, você quer fazer um estudo um pouco mais sério, trazer outras traduções, e eu vou dar um exemplo aqui de uma outra tradução de Hebreus 10, verso 19, que tem que ver aqui com a Bíblia de Jerusalém, ok? Então vamos abrir lá a Bíblia de Jerusalém, em Hebreus capítulo 10, e vamos ler o verso 19. Inclusive eu vou colocar uma imagem aí para você acompanhar a leitura comigo do verso 19. E aí o texto diz assim: sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Perceba aí a palavra santuário sublinhada. E aqui nós temos uma fraseologia, uma tradução um pouco diferente daquela do João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. O que lá é traduzido como Santo dos Santos, aqui é traduzido como santuário, né? E daqui a pouquinho, essa diferença de tradução, ela tem algumas implicações bastante interessantes que o Gleason deveria levar em conta antes de sair falando estupidez na internet. Dessa maneira, mesmo que alguém venha mais cedo ou mais tarde a não concordar com a visão adventista a respeito do juízo investigativo e das interpretações dos textos de Hebreus, inicialmente nesse primeiro momento, a pessoa já deveria pelo menos entender que existem questões do texto original e da sua tradução que podem e devem ser trazidos à discussão de uma forma um pouco mais séria, se você quer fazer uma discussão um pouco mais séria. Você simplesmente apelar para uma tradução que corrobora ou beneficia a sua ideia em detrimento da outra, não é a melhor forma de lidar com as questões. Inclusive, se você fizer uma abordagem mais séria em relação às questões de tradução, você vai perceber uma coisa bem bacana. A tradução do João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição, é uma tradução mais dinâmica, enquanto a tradução da Bíblia de Jerusalém é uma tradução mais literal em relação a esse termo específico, né? O termo ali, tarrágia, né, no caso, ele é mais literalmente entendido como santuário, e se você fizer uma leitura um pouco mais interpretativa, um pouco mais dinâmica, um pouco mais flexível, você meio que pode traduzir esse termo como Santo dos Santos, mas o termo original não é exatamente esse, até porque dentro da própria carta aos Hebreus, existe o termo Santo dos Santos literalmente no texto grego, que é hagia, hagion, e não tarrágia, né? E aí você precisa entender, então, que esse uso da tradução Santo dos Santos em Hebreus 10, 19, não é uma versão literal, é uma questão um pouco mais dinâmica de tradução. E se você deseja entender como é que funciona o universo da tradução bíblica, você esteja preparado a imergir o resto da sua vida aí, estudando essas questões, né, tanto do texto grego quanto de outras versões do texto em latim, e siríaco, e copta, e não sei o que, e variantes textuais, e essa discussão gigantesca aí da crítica textual e também da própria mecânica da tradução, e como que é uma tradução mais literal, como que é uma tradução um pouco mais dinâmica, o que é uma paráfrase, etc. E você pode gastar o resto da sua vida, tá? Seja como for, é importante já todo mundo entender de antemão que se você pega duas traduções muito boas, como João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, e Bíblia de Jerusalém, e você já tem uma divergência, você
para perceber que você está diante de um fenômeno de tradução que precisa ser entendido e que pode ter implicações para uma compreensão doutrinária. Então, por exemplo, se a tradução entrou no Santo dos Santos, destrói a fé adventista, mas ela não é a tradução literal do termo, que na verdade é santuário ao invés de Santo dos Santos, então talvez você precise começar a compreender que você está tentando destruir o adventismo com base numa coisa questionável, numa tradução dinâmica ao invés de uma tradução literal, ok? Você está fazendo uma leitura muito radical de uma tradução que não é uma tradução tão ao pé da letra, por exemplo. Esse é o ponto, né? Então não é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo, que ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial ou coisa que o valha, entendeu? Conquanto isso também não queira dizer que porque ele usou o termo tarrágia, o lugar santíssimo não está incluso, e aí essa é uma discussão um pouco mais ampla. Mas em relação ao texto em si, Hebreus 10:19 não comprova que a doutrina do juízo investigativo é equivocada e Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial desde a época de Paulo, desde a ascensão, e não existe nenhuma dinâmica no santuário celestial entre lugar santo e lugar santíssimo, tal qual ocorria lá no santuário terrestre e blá blá blá. Não existem implicações desse tipo simplesmente por causa da tradução de Hebreus 10:19. Então quando o Gleason diz que meio que Hebreus 10:19, quando ele leu, o texto é claro, e se isso era possível na época de Paulo, o juízo investigativo diz diferente, então o juízo investigativo é uma farsa, você percebe que ele está construindo uma implicação bastante radical sobre um fundamento extremamente frágil. Essa que é a verdade. Entretanto, eu gostaria de, diante disso, me aprofundar um pouquinho e mostrar para vocês alguns documentos da fé adventista que poderiam ter auxiliado o nosso amigo Gleason no seu entendimento em relação a essas questões e que ele não consultou. O que é uma pena, porque quando você pretende ser um pesquisador que vai desmascarar uma igreja, seria importante você ter o conhecimento mínimo a respeito de como que essa igreja entende, por exemplo, um texto bíblico que você acha que destrói a doutrina dela. Entende? Não é que você não vai poder discordar da visão adventista. Você sempre pode discordar do que você quiser. Pode discordar da Bíblia, pode discordar de Deus, pode discordar de Cristo, mas pode até concordar com Vinícius Iracete, né, o grande profeta do Gleason. Mas o fato é, você crê no que quiser e não crê no que não quiser. Não tem problema. Entretanto, seria importante você conhecer o mínimo a respeito de como que a igreja trata um texto como esse, tá bom? E aí eu vou colocar para você aqui alguns documentos da fé adventista, começando por um dos mais básicos, tá? O livro Nisto Cremos, né? Que é basicamente a consolidação das nossas 28 crenças fundamentais, aquelas que o Gleason diz que tá tudo errado porque ele fez um jejum por 5 dias e orou de madrugada e agora todas as doutrinas adventistas estão erradas, tá? Fica tranquilo, pode confiar, selo seu Gleason Tabajara de qualidade, né? Beleza. Então vamos lá. Lá no livro Nisto Cremos, na página 389, aqui nessa versão verdinha que eu tenho aqui, nas minhas mãos, existe uma frase muito interessante. E ela fala o seguinte: o pecador arrependido dispõe de imediato e contínuo acesso a Deus, através do ministério sacerdotal de Cristo, como nosso intercessor e mediador. E aí ele cita vários textos bíblicos, Efésios 2, verso 18, Hebreus 4, versos 14 e 16, Hebreus 7, verso 25, Hebreus 9, verso 24, e também o texto que o Gleason evocou, Hebreus 10, verso 19, ok? Então veja que coisa importante está sendo dita aqui. Aqui está sendo dito num contexto do ministério de Cristo no lugar santo e tudo mais, mas aqui está sendo dito que o pecador arrependido, ele tem um imediato e contínuo acesso a Deus, através do ministério sacerdotal de Cristo e tal, e aponta para o texto lá de Hebreus 10, verso 19. E aí o Gleason deveria conhecer esse texto. Isso não quer dizer que ele não poderia ter dúvidas. Claro que ele pode ter dúvidas, tipo assim...
esse ministério sacerdotal de Cristo, ele é cumprido só a partir de 1844 em diante, ou durante toda a era cristã, desde a sua ascensão, desde lá de que ele ungiu o Santo dos Santos, lá de Daniel 9, versos 24 a 27. E isso quer dizer que Jesus está no lugar santo ou no lugar santíssimo desde a sua ascensão. Como que é essas dúvidas, e como que é e como que não é? Sim, você pode ter essas dúvidas, Gleison. Mas antes de qualquer coisa, é importante você entender, até aqui, que a Bíblia tem uma discussão ali sobre o texto original e a tradução em relação a Hebreus 10, 19, e que as crenças fundamentais da Igreja Adventista diz que por causa de Hebreus 10, 19, dentre outros textos, o pecador arrependido tem um acesso imediato e contínuo a Deus através do sacerdócio de Cristo. E não existe aqui nas crenças fundamentais adventistas dizendo que isso aqui só é realidade a partir de 1844. Até porque isso aqui é colocado como pertencendo ao ministério no lugar santo, ou seja, desde a ascensão de Cristo. Qualquer pecador arrependido desde lá daquela época que Jesus ressuscitou e se tornou sumo sacerdote, de acordo aí com Melquisedeque, não sei mais o que, tem acesso a Deus através do ministério celestial, sacerdotal de Cristo, ok? Então, o que acontece? O texto do Nisto Cremos, ele não é específico nessas polêmicas aí que o nosso amigo Gleison quer fazer, mas ele já dá o tom de como que a igreja entende a questão, pelo menos assim, de uma forma geral. Ficou com dúvida? Ainda tem mais coisas que você gostaria de saber e etc? Ok, continua estudando, não tem problema. Aí você poderia estudar um livro tipo Questões sobre Doutrina. E aqui também tem um monte de questões interessantes a respeito da visão adventista das coisas e tudo mais, e etc. E aqui na página 271, aqui nessa versão do Questões sobre Doutrina que eu tenho, o texto aqui diz o seguinte: Cristo é um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar à presença de Deus com santa ousadia. E aí ele faz a referência a Hebreus 10, verso 19. Então qual que é a ideia? De que as pessoas podem chegar à presença de Deus através de Cristo, né? Ok, lá, Hebreus 10, verso 19, ou seja, aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia está dizendo que o texto de Hebreus 10, verso 19, dizendo que a gente tem que ter intrepidez para entrar no santuário e etc, e etc, etc, indica que nós temos acesso a Deus, né? Na condição de pecadores arrependidos, que oram, que confiam, que estão entregando a sua vida a Deus aí e tudo mais. Beleza? Maravilha? E aí, o texto responde às nossas dúvidas se isso acontece no lugar santo, no lugar santíssimo, sim, não e por quê? Não, então você continua estudando. E aí você poderia se deparar, Gleison, com um texto tipo esse aqui, ó, A Luz de Hebreus, né? Esse material absolutamente extraordinário, né? Uma série sobre o santuário e as profecias e tudo mais. E aí você poderia encontrar, Gleison, o capítulo 4 desse livro, né, que é Exegese de Passagens Selecionadas. E aqui ele vai fazer uma exegese de alguns textos polêmicos e importantes desse entendimento adventista. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10. Todos aqueles textos que nos seus vídeos idiotas está dizendo que destroem o adventismo. Você já leu o que o adventismo pensa a respeito desses textos? Acho que não, né? Mas eu leio para você, né, já que você não consegue ler por si mesmo, tá? Aí eu vou ler algumas partes aqui desse material. Aí o texto diz assim: os adventistas do sétimo dia ensinam que o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial consiste de duas fases ou ministrações distintas. A natureza e a sequência dos serviços diário e anual, relacionados no lugar santo e no lugar santíssimo do típico santuário terrestre, fornecem a base bíblica para a crença, ou seja, a base do que nós cremos em relação a esse assunto, Gleison, é que o santuário da terra
era uma sombra e uma figura das coisas celestiais. Então, assim como no santuário da terra existia um ministério bifásico, dividido entre uma maior concentração de tempo no lugar santo e uma menor concentração de tempo no lugar santíssimo, nós cremos também, de igual forma, que o ministério celestial de Jesus Cristo acontece da mesma forma. Existe um maior tempo de concentração no que seria um lugar santo e um tempo final menor no lugar santíssimo, referente ao dia da expiação e tudo mais, ok? Tá acompanhando até aqui, amigo? Bacana! Aí o texto continua dizendo assim: essa doutrina do sacerdócio de Cristo está relacionada à compreensão adventista de certas profecias de Daniel e Apocalipse, e à origem da igreja. Os adventistas surgiram na metade do século XIX com o movimento milerita ecumênico na América do Norte e vieram a crer, por meio do estudo das Escrituras, que em 1844, no término da profecia dos 2.300 anos de Daniel 8 e 9, Cristo começou a segunda fase do seu sacerdócio. Gleison, você é obrigado a concordar com isso aqui? Óbvio que não. Você não é obrigado a ser adventista, você pode ser um cristão de outra denominação, você pode manter uma visão diferente do adventismo, não tem problema. Mas é interessante você começar a entender como que o adventismo lida com essas questões que você acha que destroem a igreja adventista e demonstram que todas as suas doutrinas estão erradas, tá bom? Vai um pouquinho com calma que é melhor para você. Aí o texto continua dizendo assim: de acordo com a tipologia do santuário, bem como com as profecias, esta segunda e final fase do ministério de Cristo constitui um julgamento antes do advento, ou seja, um julgamento pré-advento. A fase inicial do julgamento final, e aí ele aponta os textos de Levítico 16, de Daniel capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14, que é o entendimento adventista em relação a esse tema. Aí o texto continua. Cristo dá sequência a esse ministério, juntamente com sua intercessão a favor dos pecadores, até o término da provação humana, quando ele retorna pela segunda vez para o seu povo na glória do seu reino, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então olha que coisa importante aqui. O que o nosso amigo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo, a partir de 1844, nessa segunda fase final, segundo o entendimento adventista, ele acrescenta à sua obra de intercessão a obra do julgamento, simplesmente isso. Não se diz que ele para a obra de intercessão, e sim que ele acrescenta a obra do julgamento, que contextualiza o início do juízo final. Olha que coisa interessante, né? Inclusive, se o adventismo estiver correto, é bem solene, bem interessante você pensar que a partir de 1844 em diante, nós começamos o processo do juízo final, que vai terminar com os eventos lá no final do milênio de Apocalipse 20, tá? Então é bem interessante vocês perceberem como que a linha da história na interpretação bíblica acontece na visão adventista. Então o juízo final começa em 1844 e termina com os eventos lá no final do milênio, com a descida da Nova Jerusalém no contexto ali de Apocalipse 20 e Apocalipse 21, beleza? Ok, é sempre legal vocês terem esses panoramas mais amplos para vocês se situarem no quadro profético do entendimento adventista. Isso não quer dizer que vocês são obrigados a concordar. A gente pode discutir cada vírgula desse negócio, mas é importante vocês entenderem por que o adventismo pensa como pensa e por que o adventismo entende que a sua própria percepção é 1 milhão de vezes do que a percepção que o Vinícius Iracete acabou conduzindo o nosso amigo Gleison a desenvolver no seu lixo desse livro, Descortinando o Adventismo, tá bom? Inclusive é descortinando o adventismo sem nem considerar o que o próprio adventismo diz, né? Não, eu li Hebreus 10, 19 e acabou a conversa. A gente vai provar que isso não é bem assim, tá bom? Sigamos adiante. O texto aqui continua assim. De tempos em tempos, Gleison, oponentes têm surgido sugerindo que a epístola aos Hebreus nega a posição adventista. Olha que bacana, Gleison, você não tinha lido isso aqui até hoje, né? Você não sabia, né, que isso aqui é mais velho que andar para trás, né? Pessoas tentando usar o livro de Hebreus para confrontar a visão adventista. Inclusive,
Na minha série de 100 e tantos vídeos sobre o juízo investigativo, tem um vídeo lá que fala, né, tutorial sobre como usar a Epístola aos Hebreus para ir contra o juízo investigativo. Isso é mais velho que andar para trás, amigo. Inclusive você fala no seu livro aí de vez em quando que o seu livro traz novidades que ninguém conhece no Brasil. Pois é, né? Museu de grandes novidades, como diria a canção, né? Maravilha. Então, o texto aqui, né? De tempos em tempos, algumas pessoas se levantam dizendo que a Epístola aos Hebreus nega a visão adventista de um ministério sacerdotal de Cristo constituído de duas fases. Argumenta-se que Hebreus ensina que Cristo, por ocasião da ascensão, foi entronizado à destra de Deus, no lugar santíssimo do santuário celestial, para iniciar sua obra sacerdotal. Assim, ele não poderia ter entrado numa segunda fase do ministério, semelhante ao ministério no lugar santíssimo do santuário terrestre, em 1844. Se você não conseguiu prestar atenção na leitura, Gleison, eu explico para você. Basicamente, o que esse texto está dizendo aqui, vamos ver quando é que esse livro foi publicado. No Brasil, esse livro foi publicado em 2008. Esse livro foi publicado simplesmente dizendo que o que Gleison está fazendo em 2020 é mais velho do que andar para trás. Porque aqui está descrita a própria obra do Gleison tentando usar a carta aos Hebreus para negar a visão adventista, dizendo que porque Jesus foi entronizado à destra de Deus, ele já está no lugar santíssimo desde a ascensão, então não pode entrar no lugar santíssimo em 1844. Só que você não conhece o texto, né? Você não conhece como que o adventismo lida com essas novidades suas, mais velhas do que andar para trás. Bacana, né? Ok. Aí o que acontece? O texto aqui, ele continua dizendo assim: a questão, portanto, é se a Epístola aos Hebreus de fato nega a doutrina do ministério sacerdotal de Cristo em duas fases, que parece tão evidente do ponto de vista da tipologia do santuário. Neste capítulo, o autor examina as passagens de Hebreus que focalizam essa questão. Tá entendendo, Gleison, como que tá funcionando aqui? Aí a questão é a seguinte, depois dessa introdução, o autor do artigo, ele coloca exatamente isso. Opa, então agora vamos trabalhar esses textos aí. Vamos trabalhar Hebreus 6, vamos trabalhar Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. Não tem problema, porque não tem ninguém fugindo da Bíblia aqui no Adventismo, tá entendendo, Gleison? Ok, né? Então, ele começa a citar várias traduções, onde algumas citam esses termos Tarrágia como o Santo dos Santos, e outras que citam como o Santuário, né? E aí ele fala assim: enquanto um grupo de estudiosos traduz interpretativamente o termo grego para dizer que Jesus entrou no lugar santíssimo do Santuário Celestial na sua ascensão, outro grupo interpreta a mesma terminologia para dizer simplesmente que Cristo entrou no santuário celestial. Veja que coisa interessante. O próprio autor desse artigo aí, ele está refletindo aquilo que a gente percebeu ser uma dinâmica bíblica nas nossas próprias traduções em português. Então, ó, o que ele está dizendo, algumas bíblias traduzem o termo de forma interpretativa. É uma tradução dinâmica, dizendo que Hagia, não sei das quantas lá, significa o lugar santíssimo. Entretanto, outras traduções, tipo a Bíblia de Jerusalém, colocam o termo como significando que Jesus entrou no santuário e não no lugar santíssimo. Ok, tá entendendo? E esse mesmo fenômeno acontece não só nas Bíblias em português, mas também nas Bíblias em inglês, né? Inclusive esse artigo original aqui, ele foi escrito em inglês. Então ele cita a NVI, Revised Bible Standard, essas coisas todas aí, e não sei das quantas. Tá um monte de traduções que ora traduzem de forma interpretativa, entrou no Santo dos Santos, ora de forma literal, entrou no santuário. E as duas coisas precisam ser entendidas, né? Quais são as implicações da linguagem Santo dos Santos? Acabou o Adventismo! E se a tradução correta for santuário? Aí parece que o Adventismo não acabou ainda, né? Bacana, então eu não vou ler o artigo todo para vocês aqui, até porque a gente não ia terminar esse vídeo hoje.
Mas eu vou ler algumas partes aqui da exegese dele de Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22, ok? E aí tem um parágrafo aqui que eu acho muito interessante, onde o articulista diz o seguinte: recentemente, Hazel, que é um dos maiores teólogos da Igreja Adventista de todos os tempos, argumentou que o autor de Hebreus empregou o termo catapetasma, que é traduzido como véu, num sentido que tanto inclui o véu diante do lugar santo, como também o véu diante do lugar santíssimo. Opa, olha que interessante. Então existe um pouco dessa discussão, né? Jesus entrou além do véu, no santo dos santos, e não sei o que, etc e tal. E aqui existe a interpretação sugerida por um dos maiores teólogos adventistas, que esse véu inclui a entrada de Jesus tanto tipo do pátio para o lugar santo, quanto do lugar santo para o lugar santíssimo. Em Hebreus 10, verso 19 e a 22, né, que é a porção do texto aqui. Olha que interessante. Aí o texto aqui continua dizendo assim: a entrada de Cristo além do véu é aqui vista como a consagração de todo o santuário celestial. Depois de tal dedicação, Cristo assumiria a função do sacerdote celestial e sumo sacerdote para aplicar os benefícios de seu sangue e sacrifício. Por meio de Cristo como seu sacerdote celestial e sumo sacerdote pessoal, o crente torna-se apto para entrar além do véu e ter acesso a Deus, que está presente em todo o santuário. Muitas implicações interessantes estão presentes aqui. Primeiro, que caso possa ser dito que Hebreus 10, verso 19, diz que Jesus é o que a gente tem que ter intrepidez para entrar no santuário ou no santo dos santos, primeiro que isso não tem uma implicação de que o adventismo está errado, até porque nesse caso o texto pode estar se referindo à inauguração do santuário que era inaugurado por completo, tanto no lugar santo quanto no lugar santíssimo. E agora, por causa do que Jesus realizou na sua morte e ressurreição e agora como ministro do santuário, as pessoas têm acesso a Deus no santuário celestial. E Deus é onipresente, não só no universo e tudo que existe, também no santuário celestial inteiro. Então, o que acontece, Gleison? A grande verdade é que você não entendeu de forma muito correta e muito bacana o que o Adventismo ensina a respeito desse assunto. E você achou que a leitura de uma tradução meio enviesada de Hebreus 10 e 9 acabava com o Adventismo? É óbvio que não. Mas a gente ainda tem algumas outras coisas para mostrar para você, tá bom? Se você não tivesse satisfeito lendo a Bíblia, lendo o Nisto Cremos, lendo questões sobre doutrina, lendo o livro A Luz de Hebreus, você poderia ler o livro O Santuário e as 3 mensagens angélicas. Olha que interessante, tem algumas coisas aqui muito legais da parte do nosso querido professor, né, como eu o chamo carinhosamente, o professor hipócrita, Alberto Tim. Ai, ai, ai. E aí o Alberto Tim escreve o seguinte aqui nas páginas 214 e 215 dessa versão aqui do livro O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas. Ele diz o seguinte: outra reação à doutrina sabatista do ministério celestial de Cristo, em 2 fases, foi a compreensão de que a expressão santíssimo em Hebreus 9:8 e em 10:19, olha o Gleison aqui, né? Prova que Cristo iniciou seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial quando da sua ascensão. Uau! Então olha aqui, ó. Existe uma reação à doutrina adventista. E agora as pessoas estão dizendo que Cristo entrou no Santíssimo conforme Hebreus 10:19, então não tem ministério em 2 fases, então o Adventismo é um engano e é uma mentira. Só que sabe quando que isso foi respondido pela primeira vez, Gleison? 1853. O texto continua dizendo assim: J.N. Andrews argumentou em 1853
que essa alegação estava baseada numa tradução imprecisa do plural ton hagion no original grego, que a mesma versão King James considerou como santuário no texto de Hebreus 8, verso 2. Andrews salientou que ao usar ton hagion em vez de hagia hagion, a expressão grega para santo dos santos em Hebreus 9, verso 3, o texto de Hebreus 9:8 e de 10:19 deveria de fato dizer os lugares santos e não o lugar santíssimo. De forma literal, a tradução seria que Jesus entrou como nosso precursor, ou aliás, que a gente deve ter intrepidez para entrar nos lugares santos, ou no santuário, que é composto de um plural de lugares santos, o lugar santo e o lugar santíssimo, tá? Aí ele diz assim, a alegação de que ton hagion funciona como um plural de excelência foi rejeitada por Andrews, porque nesse texto a palavra é usada para designar o antitipo dos 2 lugares santos mencionados nos 6 versos precedentes, em Hebreus 9, versos 2 a 7. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Que em 1850, Gleason, o núcleo do que viria a ser a Igreja Adventista, quando começou inclusive a estudar esse assunto e começou a trazer essa questão do ministério celestial de Cristo, etc., já foram confrontados com o museu de grandes novidades que você está apresentando na internet hoje. Olha que legal, né, Gleason? O seu argumento é tão jovem quanto 1850, quando nem a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava organizada ainda, e você está achando que ela vai destruir o Adventismo. Ou seja, o Adventismo foi organizado depois que a sua dúvida já foi respondida, cara. Se a gente não tivesse resposta para a sua dúvida sobre Hebreus 10, 19... o Adventismo não viria nem a ser organizado, porque já no nascimento já estava morto. Mas o que acontece, Gleason? Hebreus 10, 19 não mata o Adventismo. Pelo contrário, o Adventismo tem uma explicação bastante plausível e bastante correta do texto de Hebreus 10, 19. O seu problema é que você não conhece a visão adventista. E por fim, para demonstrar isso, para acabar com a conversa, eu apresento o Tratado de Teologia Adventista, ok? Aqui em um dos apêndices sobre a doutrina do santuário se fala então aqui, ó, Hebreus 10, 19 e 20. Olha que legal, né, Gleason? Tivesse estudado um pouquinho mais, não é que você seria obrigado a concordar com o Adventismo, mas você pelo menos não passaria vergonha nesse momento na internet com essa conversinha idiota do seu livro que você leu Hebreus 10, 19 e acabou o Adventismo do sétimo dia em função de que você fez um jejum de 5 dias inspirado pelo profeta Vinícius Iracete e tudo no Adventismo está errado. Rapaz do céu, é heresia que não tem fim, né, Gleason? E aí eu termino com você, aqui é o Ángel Manuel Rodrigues que escreve esse artigo e ele diz o seguinte, em Hebreus 10, verso 19, o crente tem confiança e liberdade para entrar no santuário celestial, em virtude do sangue de Cristo. Tarrágia não aponta para nenhuma seção específica do santuário, mas para o próprio santuário. Cristo entrou ali e pela virtude da sua morte nós temos acesso a esse santuário.